nesse período em que nós estamos, porque não tem mais espaço. Nós precisamos falar sobre liberdade e sobre a forma cada vez mais patológica com que nós temos lidado com esse princípio, com esse valor, com essa ideia, com essa lei, seja lá a forma como você quiser determinar. Nós estamos numa época em que liberdade de expressão talvez seja uma das questões mais complicadas dessa época, até porque alguns sentem que tem demais e nisso acabam invadindo o espaço do outro. Nós estamos numa época em que ofender pessoas, matar ou destruir a vida, seja ela humana ou não humana, é traduzido como liberdade. Então, sim, nós temos uma grande polêmica para esclarecer. Nós não entendemos? Liberdade não é possível para o homem contemporâneo? Estão roubando nossa liberdade? Os OVNIs estão levando embora? Ou são os chips implantados na nossa testa? Como é que é isso? Como é que funciona a liberdade nessa nossa época? Bom, é inevitável que para organizar esse processo, principalmente para você ser capaz de contextualizar, nós temos que entender como o conceito de liberdade chega para a nossa vida hoje. E eu posso dizer para você que o marco da liberdade na sociedade contemporânea é, adivinhe só, com o início da idade contemporânea. Você está lembrado aí das suas aulas de história? Qual é o marco da idade contemporânea? Espero que você saiba. O início da idade contemporânea é marcado pela Revolução Francesa. Sim, ela mesma. Praticamente o berço da civilização contemporânea, dos nossos princípios de democracia, do nosso entendimento de sociedade. Revolução Francesa, em 1789, levantou como um dos seus principais lemas liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade como um dos princípios basilares, já que a França nesse período estava sob o jugo de uma coroa que não achava a liberdade uma coisa bacana, né? Então, a ideia de liberdade para a alta burguesia era um sonho que traria os ares do mundo contemporâneo, do mundo modernizado, né? Do novo mundo secularizado, sem coroa, sem igreja, já que a liberdade seria conquistada enforcando o último padre com as tripas do último rei. Eu acho esse ditado maravilhoso, eu sempre tenho que repetir. Enfim, foi um dos momentos em que esse princípio renasce para o mundo contemporâneo. Estou querendo dizer que nunca tinham falado antes de liberdade? Claro que já tinham falado, o assunto é antigo. Estou falando para a nossa época, para chegar à nossa estrutura de democracia. Cresce aqui. Poucos anos antes, bem poucos antes, né, a independência dos Estados Unidos também foi conquistada sob o pilar da liberdade, foi muito pouco antes, né, em 1776, e tanto a independência americana, com a sua Constituição, quanto a Revolução Francesa, com a sua Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, foram matrizes para a gente tentar entender o que era isso de ser mais livre, menos controlado pelas monarquias, menos controlado pelas igrejas, um pouco mais dono de si mesmo, sociedades um pouco mais autônomas, né? Autônomas e secularizadas. No meio desse processo, obviamente, os brasileiros estavam de olho e nós elevamos isso aqui ao nosso processo de redemocratização. Nos nossos vai e vem de formação política, a redemocratização brasileira foi um dos maiores marcos de defesa das liberdades individuais, das liberdades cidadãs em 1985, que levou esse princípio a cabo com a Constituição Federal em 1988. Inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, está lá a liberdade como cláusula pétrea. Você sabe que é uma cláusula pétrea? Pétrea tem a ver com pedra, é a base, é a pedra de fundação do país. Nada que aconteça por aqui pode abalar essa base.
Liberdade é uma dessas bases. Nós estamos erguidos sobre um país que tem como pilar, como pedra de fundação, a liberdade. E você deve ter percebido, nesse biotrelelê aqui, que todos esses processos tiveram um documento feito por consenso. O nosso, inclusive, juntou uma Assembleia Constituinte em 85 para discutir, para comentar, para analisar a realidade do país, para juntar documento de inspiração daqui e dali, para escrever o texto. Revolução Francesa, a mesma coisa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Teve documento. Você quer ser preguiçoso? Não existe essa sigla, tá? Mas essa declaração é o documento. Da mesma forma que os Estados Unidos também tiveram a sua Constituição para colocar ali no papel organizadinho que era a matriz dessa independência. Ou seja, a liberdade, nesse momento de formação social, foi traduzida em contratos. Ou seja, é preciso firmar um contrato, uma lei, um princípio maior, uma unidade que sirva de guia, de referência para as pessoas a respeito de até onde elas podem ir para que a sociedade progrida, para que elas mesmas progridam dentro dessa sociedade e para que essa liberdade seja um princípio permanente, já que é uma pedra fundamental. A pedra precisa ser sólida, né? Então, esses documentos, esses contratos diversos, assinados de comum acordo, eram princípios básicos para guiar a sociedade erigida sobre o pilar da liberdade. Maravilha, né? Lindo, lindo. Porém, não, né? Não está funcionando, está dando errado. Então, alguma coisa deu errado com esses contratos, com essas leis, com esses princípios e com a defesa dessas liberdades, né? Para criar essas sociedades autônomas. Se não tivesse dado problema, eu não estava aqui discutindo com você, né? Se a gente está discutindo hoje sobre liberdade de expressão, sobre ofensa a direitos humanos, sobre defesas diversas do que pode e do que não pode, é porque não está dando certo. Se a lei funcionasse, né, nós não precisaríamos discutir. Bom, por que está dando errado? Eis a pergunta. Primeiro tópico que você pode usar, inclusive, como uma das teses aí na construção do seu texto. Nós temos uma dificuldade muito grande com o próprio conceito da liberdade, a liberdade em si mesma. Liberdade significa que eu posso fazer tudo o que dá na minha cabeça. Acordei hoje, quero sair pelado na rua, quero chutar uma rosinha na esquina, quero tocar o terror. Posso. Ou liberdade significa agir dentro da fronteira que não afeta o espaço do outro. A gente está tendo muita dificuldade de pensar sobre isso. Muita dificuldade. Porque toda vez que você diz para o cidadão, você não pode falar, você não pode postar, você não pode agredir, ele entende que nós estamos cortando o direito dele de liberdade. Ele não está livre mais, porque eu estou controlando. Então, ele acha que liberdade é plena, não controlada. E aí esse sujeito nunca leu um contrato e não sabe o que é liberdade democrática. Então esse talvez seja o principal tópico que você precise pensar sobre essa polêmica a respeito da liberdade. Ou seja, a defesa, a grande apologia à liberdade plena que tem existido nessa sociedade contemporânea, em completo choque e contradição com o significado de liberdade democrática. Por quê? Porque a liberdade democrática
assinado em 88, a partir da Assembleia Constituinte, ou registrado em 1789 com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, não diz que você pode fazer o que você quiser, monarca, você não pode defender o nazismo. Não diz que você pode brigar com as pessoas, ofendê-las ou incitá-las à violência. Não diz que você pode ameaçar a saúde pública, condenando métodos de prevenção contra uma pandemia que matou milhares mundo afora. Não significa que você pode agir de acordo com a sua cabeça de vento, sem noção nenhuma do que é sociedade. Significa controle. Liberdade democrática foi erigida sobre os princípios de John Stuart Mill, que é considerado um dos maiores juristas de todos os tempos. E Stuart Mill tem um princípio maravilhoso que a sua mãe conhece, seu pai conhece, que a sua avó conhece, sua bisavó já repetiu para todo mundo, que a sua liberdade vai até o limite da liberdade do outro. Essa máxima é chamada de princípio do dano e é a essência da liberdade democrática. Liberdade democrática significa que você pode agir até a fronteira da integridade do outro. É essa a liberdade do artigo 5º. É essa a liberdade que está na Constituição. É essa a liberdade que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão ou na Constituição Americana ou em qualquer outro lugar que você vai procurar por aí. Não é de viver o que te dá na telha, é de viver dentro da fronteira. E aí o que essa época de descerebrados está pensando e entendendo? Que não tem fronteira. Vai, só vai. Chegando lá, vai mais. Testa os limites. Afronta. Aventure-se. E se esquecem que o princípio maior da democracia é o controle. Se você não quiser usar o Stuart Mill para falar sobre essa ruptura, você pode usar outros grandes teóricos a respeito desse assunto. O Isaiah Berlin é uma referência fantástica para isso também. O Isaiah Berlin comenta que existem dois tipos de liberdade: a liberdade positiva e a liberdade negativa. A liberdade positiva é essa que te dá autonomia, que te fortalece, que permite que você atue dentro da sua sociedade para torná-la melhor, que você tenha mais domínio de si mesmo. Positivo. Essa, inclusive, que a gente incentiva nas pessoas, né? Tome as rédeas da sua própria vida. A liberdade negativa é aquela descontrolada, que não segue princípio de lei, que não tem ordem, que não tem limite, feito criança mimada com o pai banana. Faz o que quer, quebra tudo. E o pai diz: é gênio forte, né? Você conhece essa criatura, esse pequeno demônio, que provavelmente habita dentro de todas as famílias brasileiras do século XXI. Você sabe quem é. Então, nós infelizmente estamos deixando essa democracia craquelar nos últimos anos, ou desde que ela foi estabelecida, porque nós estamos perdendo a noção da vivência dentro dessa liberdade positiva e caminhando cada vez mais para essa liberdade negativa, corrosiva, invasiva, destrutiva, violenta, agressiva. E tudo por quê? Qual seria a causa dessa confusão? Para essa apologia errada, para essa distorção entre liberdade positiva e negativa? Porque, minha senhora, é tudo burro. Mas você não pode escrever na redação que é tudo burro, descerebrado, cabeça de vento? Não, você não pode. Então você pode dizer que nós estamos num estado de menoridade. Nós não conseguimos amadurecer a nossa percepção para o que é a democracia, para entender o que é um contrato social, para entender o que é viver numa sociedade cujas fronteiras são os outros, para entender sobre respeito,
sobre tolerância, sobre oferta de dignidade, sobre limite, sobre cuidar da sua própria vida, sobre não se meter no espaço do outro, né? Bom senso, que falta o senso, falta o senso. Quem fala de menoridade, maioridade, já foi tema de Dona Fulvestre, inclusive, Kant, Immanuel Kant, né? Mais antigo do que andar para frente. Foi entendido? Não foi entendido. E aí o mesmo Kant que fala que nós estamos num estado de menoridade, é o Kant que diz que a liberdade plena, esse monstro, é capaz de nos levar para níveis cada vez mais absurdos de brutalidade, de violência, que ele denomina mal radical. Eu adoro uma obra que provavelmente você já conhece, chamada Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Foi adaptada para o cinema pelo Stanley Kubrick e é um marco para a história da literatura e do cinema, uma distopia fantástica. Só te digo para você ver o filme e não ler o livro. O livro é muito difícil de ler, porque o Anthony Burgess criou um vocabulário próprio. Ou seja, você tem que ficar com um sumário que tem no final do livro para você entender o que está escrito. Terrível, mas o filme é incrível. E o filme mostra perfeitamente o Alex vivendo ao máximo a sua juventude, a potência das suas vontades, numa sociedade que não o limita, com pais que mal o enxergam e o deixam viver livre, atuar com níveis de liberdade cada vez maiores, a ponto de ele não perceber o monstro que ele se tornou, porque a liberdade deu isso a ele. Então, de uma simples baderna na rua, ele chega a espancar até a morte os mendigos, ele chega a invadir casas e estuprar mulheres, ele chega a destruir famílias, ele chega a atacar os próprios companheiros, porque ele é livre, ele faz o que dá na telha. Liberdade faz isso. Liberdade conduz as violências sem que você perceba. E talvez você já seja um tipo de monstro desse que ataca pessoas na rede, que produz bullying contra os outros, que ameaça, que agride, que ofende e que humilha e mal se dá conta, porque para você é liberdade. Você já alcançou o estágio de mal radical. Todos nós, em alguma medida, alcançamos pelo mau uso da liberdade. Sartre é que dizia, que liberdade demanda responsabilidade. Mais ou menos isso. E responsabilidade, francamente, nós não temos nenhuma. Então, esse é o início do caos. Bom, que outra tese nós poderíamos levantar para essa questão, além dessa deteriorização da liberdade democrática, essa apologia à liberdade plena? Bom, eu mencionei sobre o contrato, sobre a democracia, uma coisa de muito errada não está certa, no meio dessa história. O processo está meio desgastado. E o que eu diria para você é que esse modelo de democracia em que nós estamos está cada vez mais, olha Santo Ano, democracia tem se tornado cada vez mais insatisfatória. As pessoas não estão felizes, com essa coisa de democracia. Eu acho que se as pessoas estivessem felizes com democracia, elas não teriam colocado na presidência um genocida que vai contra todos os princípios democráticos que esse país já defendeu. A gente não está satisfeito. As pessoas não estão, a maioria não está, já que o voto é determinado pela maioria, Esse princípio de uma democracia insatisfatória eu tirei dessa obrazinha bonita. Confesso que eu comprei esse livro porque eu fiquei apaixonado pelo título. Depois eu vi que o livro era tão incrível quanto o título. Se chama Democracia, o Deus que Falhou. Coerente, não? Pois então, do Hans Hermann Hoppe. É o princípio maior de onde eu tirei isso aqui. E por que essa democracia hoje é uma base insatisfatória? Bom, eu tenho para você algumas causas para isso. A primeira delas
é que as ideologias, no momento em que nós estamos, ganharam mais peso do que os contratos. Não sei se vocês já notou isso. Que um influencer numa rede social tem mais credibilidade do que o judiciário. Você sabe do que eu estou falando. Até porque boa parte da população se opôs em peso contra o judiciário, mas não conseguiram, por exemplo, banir contas neofascistas nas redes sociais. As ideologias têm mais peso. E no momento em que as ideias têm mais força do que os contratos, as pessoas já não sabem mais para onde seguir. Sabe por quê? Porque lá no início eu falei para você que a liberdade fazia parte de uma cláusula pétrea, pedra, sólido. O contrato é sólido, o contrato é pedra. As ideologias que nós estamos vivendo são líquidas, não são sólidas. Então elas mudam conforme o fluxo da maré. Elas se fortalecem ou desaparecem conforme a intensidade das ondas. Elas fazem os contratos naufragarem porque a pedra afunda na medida em que as águas sobem. Nós estamos em um momento de liquidez. O que significa essa liquidez do ponto de vista sociológico, Tim Ballman? Significa que nós já não temos a certeza dos contratos. Significa que nós duvidamos de tudo. O judiciário é corrupto. Político não presta. A lei é ultrapassada. Nada do que é sólido para nós tem credibilidade. Todas as ideologias arrastam milhares de seguidores. Nenhuma delas leva a lugar nenhum. Surge e desaparece, como eu mencionei, no fluxo das ondas. É o que Ballman chama, inclusive, de ondas de flutuação. Não dura, não permanece. Então, como é que você vai ter certeza para onde você vai seguir? Que democracia é essa? Então, pouco a pouco, nós temos nos desfeito dessa ideia de contrato que determina onde você pode ir e onde você não pode. Que liberdade você pode exercer, que liberdade você não pode exercer. Como você pode levar sua vida, como você não pode. O que é direito humano e o que é uma ofensa à humanidade. A gente está abandonando isso para seguir as ideologias líquidas, as ondas de flutuação que vez ou outra surgem e desaparecem na medida em que nós seguimos pelo cyberespaço. Faz sentido para você? Dá uma olhadinha nas suas redes sociais por 5 minutos. Põe-se no lugar dela por 5 minutos e você vai entender o que eu estou dizendo. Da coitada da democracia que está na UTI com os dias contados. Então, estamos numa democracia que exige participação, que exige compreensão, que exige, como diria Kant, maioridade, compreensão. Tem não. Tem fluxo, tem onda. Segue a onda, vai na tendência. Na ideologia da vez, não no que está contratado. Então, a modernidade líquida sobre a qual o Ballman diz, e provavelmente você já assistiu uma aula minha sobre modernidade líquida, eu espero, né, faz com que a solidez dos contratos seja pouco a pouco liquefeita, ou as pedras afundem, né, nas fossas abissais deste oceano, e nós percamos o rumo do que pode e do que não pode. Então, muitas das vezes, nós nos pegamos sem saber. Se eu falar isso, pode. Estou revoltado agora, quero xingar. Posso? Só um tweet, né? A gente não tem noção. Não tem. Porque você não tem contrato. Você não segue lei. Você é uma perdida na vida. Você segue a sua cabeça. O fluxo das suas ideias. Os seus nervos. O que você acha que vai ser engraçado, que vai ser divertido, sei lá. Mesmo que seja espancar alguém, o fogo,
né? Defender nazismo, seja lá o que for, tá divertido, eu tava vendo. Sem contar ideologias líquidas, né? E por fim, uma tese extra, caso você queira usar, mas que é praticamente derivada disso tudo que eu estou dizendo, é a dificuldade gigante que nós temos de aceitar que as pessoas também são livres, como nós também somos, né? Tem um princípio de Voltaire que eu amo, está aqui anotado para eu te contar. Ipsis literis. Pensa por ti mesmo e deixa que os outros aproveitem o privilégio de fazer o mesmo. Voltaire. Traduzindo, vá cuidar das suas panelas sujas na pia e deixa que os outros cuidem da sua vida. Mais ou menos isso. Você faz? Não, você não faz. Você vai cancelar pessoas na internet. Você vai julgar a roupa que usam, né? Em que buracos se enfiam, de que forma escolhem viver a vida. Você vai julgar os cabelos, o peso, o tamanho, a altura. Você vai julgar as escolhas políticas. Você vai escolher, vai julgar as ideologias, né? Vai julgar, sabe por quê? Porque você está sem tempo, sem função na vida, você não tem mais o que fazer para cuidar da vida dos outros, não é? Não, não é necessariamente isso, não é só porque falta um lote para capinar, como o bom mineiro diz. Porque na verdade nós não aceitamos o fato de ter um princípio moral e não impor esse princípio moral para o outro. A gente é assim. A gente acha que determinada coisa é certa e a gente não se conforma com o fato de a gente viver o que a gente acha certo. A gente quer impor. Já viu a pessoa fazendo dieta? A pessoa se conforma em só ela fazer dieta. Ela tem que enfiar a ideologia da dieta para todo mundo. Você vai comer isso? Você sabia que engorda? Você tem noção de quantas calorias tem nesse pão que você está comendo? Tem glúten, tem farinha branca. É assim. Você não se conforma em viver por si e deixar que os outros escolham a forma como querem viver. Não, você tem que se enfiar no que os outros querem fazer. E isso, inevitavelmente, faz com que nós também distorçamos o princípio da liberdade. De entender que a liberdade não é só para você, né? Ou seja, você tem liberdade, para os outros você tem que impor seus princípios. Ou seja, nós estamos dentro do que Joshua Green chama de tribos morais. O Joshua tem uma obra inteira, este calhamaço, só para discutir essa aberração. Ou seja, nós formamos pequenas bolhas, né? Bolhas ideológicas, princípios de certo e errado, do que pode e do que não pode, e nós acabamos invadindo cada vez mais o espaço do outro em relação ao que a gente acha que deve ou não. Volto lá na liberdade negativa? Volto na liberdade negativa. Você deve ter ouvido a palavra invasivo, que é uma perfeita tradução do homem contemporâneo. Invasivo. Você tem que ocupar não só o seu espaço, mas o espaço do outro, para determinar o seu princípio pessoal para o coletivo. Fazemos isso o tempo inteiro. Isso entra, inevitavelmente, nas movimentações de pós-verdade, isso entra no debate sobre a formação dos algoritmos, né, que determinam essas bolhas. Afinal, nas redes, você vive um processo narcísico, como Caetano diria na música Sampa, né? Narciso acha feio o que não é espelho. O que você vê lá é o reflexo do que você é. Os algoritmos só te mandam coisa que você gosta. Quando você se depara na vida com alguma coisa diferente da sua cara, você acha feio, você julga, você condena, você invade, você maltrata, você violenta, você quer a morte. Né? Que queime no inferno. Tudo que não reflete a sua cara. Qual que é a animação? Você precisa ver duas, um filme e uma animação que caíram aqui na minha cabeça de repente,
e que são a tradução perfeita desse movimento que eu estou discutindo. Um se chama a animação Anomalisa. Se eu não me engano, essa animação já ganhou o Oscar há alguns anos. E o outro é Precisamos Falar sobre Malcolm Herkovich. Acho que é isso. Quase certeza. Se você quiser me mandar uma mensagem mais tarde para confirmar, eu olho para você e te digo que você está certo. Mas as duas obras falam sobre isso, sobre essa formação narcísica, esse monte de gente para cá igual, que a gente espera que o mundo seja. A gente espera que todo mundo tenha o nosso padrão e que todos eles digam sim para as coisas que a gente acha lindas. A gente quer que todo mundo goste daquilo que a gente gosta. Isso não é liberdade, né? Então, essas tribos morais, essa formação das bolhas, já quebra, arrasa por completo com a possibilidade da autonomia, da liberdade individual. A partir do momento que você invade, que você julga, que você aponta o dedo. Né? Vai lavar prato, cuidar da sua pia suja, que dá muito mais resultado. Você já entendeu? Né? Até por essa saída que eu acabo de dizer, você vai colocar na competência 5 do seu texto sobre a necessidade de distribuir detergente e bucha para que lave os pratos, né? Não, você precisa falar sobre educação. É o princípio maior, né? Se eu for puxar esses princípios que eu estou comentando, de Kant, de até o... qual é o nome dele? Fugiu aqui, vai falar agora. John Dewey, que comenta que uma democracia sólida só se faz por meio de uma educação crítica. Qualquer um desses que você for catar, volta na educação. Orientar pessoas. Dá para falar sobre uma disciplina na escola que trate sobre princípios democráticos. Nós não conhecemos os contratos que nos regem, que nos limitam. Você não conhece nada, você nunca leu isso na vida, você sabe Bhaskara, mas você não sabe a Constituição do seu país. Orientação, passa por aqui, certo? Compreendido? Anotado? Já lavou os pratos? Panela talhada? Espero que sim, vão acompanhar a chuva que você está ouvindo, né? E escrever essa redação.